Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, a situação no Reino Unido está visivelmente preocupante. Há manifestações associadas àquele homicídio cometido por um estrangeiro no Reino Unido e, efetivamente, a situação está visivelmente preocupante. No entanto, o Partido Trabalhista tem uma coisa a dizer, e ouçam bem. O Partido Trabalhista, depois do assassinato, está preocupado com impor algumas penas e identificar algumas pessoas. E vocês dizem, bom, estão preocupados então com prender o criminoso. Não. Estão preocupados com os manifestantes. É verdade, meus caros. Venho então mostrar-vos esta notícia. Porque o Partido Trabalhista, o vencedor das eleições há um mês atrás, ou dois, já não sei sinceramente, está mais preocupado com os manifestantes, com as pessoas que legitimamente estão a manifestar o seu descontentamento com as questões da imigração, visto que essas questões da imigração estão a interferir com a ordem pública no Reino Unido. O Partido Trabalhista está mais preocupado com os manifestantes do que propriamente com os criminosos. Vamos então ver aqui esta notícia. E a notícia começa: Reino Unido, a resposta do Partido Trabalhista ao esfaqueamento do Southport coloca liberdades fundamentais em risco. Os ativistas dizem que o Primeiro-Ministro parece ignorar as implicações das liberdades civis das medidas que estão a ser adotadas. Então temos aqui, e vocês vão ver como a questão das forças militares nas ruas vai começar a ser cada vez mais real, porque isto não é sustentável, isto está a ser trazido por países do terceiro mundo que nós estamos a importar. Isto, além de não ser sustentável, vai ser contido pela força política com forças militares nas ruas. Posso-vos garantir, e vocês vão ver isso brevemente. Temos então aqui protestos violentos por toda a Grã-Bretanha, desencadeados pela morte de 3 meninas e ferimentos em 8 crianças e 2 adultos, num ataque violento com uma faca em Southport na semana passada, levaram ao recém-eleito primeiro-ministro trabalhista a considerar uma série de medidas autoritárias. É verdade, isto já começa no Reino Unido. Ouçam, eu já tenho um reel gravado sobre este assunto que vai envelhecer como o vinho. Honestamente, é o que eu acho. Temos então, após a reunião de emergência de segunda-feira, Starmer disse aos meios de comunicação que estava a considerar medidas adicionais, incluindo uma criação de um exército permanente de polícias especialistas capazes de serem mobilizados por todo o Reino Unido, aumentar a justiça criminal e identificar e nomear os participantes do protesto o mais rápido possível. A lei criminal aplica-se tanto online quanto offline, disse o Primeiro-Ministro. Estou certo que essa é a abordagem que está a ser adotada. Isto não é um protesto, diz ele. Isto não é um protesto, é pura violência. Não toleramos ataques às mesquitas ou às nossas comunidades muçulmanas, então a força total da lei será aplicada a todos aqueles que forem identificados como tendo participado nestas atividades. Portanto, reparem, há um esfaqueamento, há 4 crianças que infelizmente já não estão entre nós, há 8 feridas, há mais 2 adultos feridos, portanto, no total estamos a falar de 14 pessoas envolvidas no esfaqueamento com este artista. No entanto, a preocupação do recém-eleito primeiro-ministro é os manifestantes. Essa é a preocupação dele. Eu acho que é importante que o primeiro-ministro tenha a noção de que os manifestantes não são a causa do problema, são a reação. Os manifestantes estão a reagir a um problema trazido por vocês, governantes, não vocês, porque vocês acabaram de ser eleitos, mas pelo Partido Conservador, que nos últimos 14 ou 15 anos foram completamente moles. De conservador só tinham um nome. Pessoas completamente incapazes de governar, que tiveram a possibilidade de abdicar de muitas políticas da União Europeia tendo em conta o Brexit, e não só não aproveitaram, como ainda pioraram o país. Portanto, a culpa é dos governantes, foi dos governantes até agora. E este artista acha que os manifestantes são a causa do problema. Estes manifestantes não são a causa do problema, são a reação, são a consequência do problema. Essa é a diferença. O Starmer anunciou na quinta-feira da semana passada que as autoridades estão a analisar como podem implantar a tecnologia de reconhecimento facial mais amplamente em todo o país. Os defensores das liberdades civis há muito criticam a implantação de câmaras de vigilância de reconhecimento facial que tiram impressões faciais de milhões de pessoas. A organização da campanha Big Brother Watch disse hoje, em 5 de agosto, que essas são táticas de vigilância da China e da Rússia, e Starmer parece ignorante sobre as implicações das liberdades civis. É tão simples como isto. E, portanto, a ordem poderia ser mantida desde que houvesse hegemonia cultural. É tão simples como isto. Se houver coesão social, as pessoas não vão ter tensão social de forma tão clara. Obviamente que a tensão social não é eliminada quando há uma cultura hegemónica. Não é nada disso. Porque pode haver tensões políticas na mesma. As pessoas à esquerda podem ficar tensas socialmente e haver confrontos socialmente políticos de oposições políticas, mas vocês acrescentem a isso, às tensões sociais criadas por divisões políticas, acrescentem a isso o multiculturalismo. E vocês vão ver cada vez mais sociedades ocidentais divididas em pequenos blocos internos que se vão confrontar nas ruas e que não vai haver paz nenhuma. Vocês vão deixar de poder ir às zonas das cidades, sejam elas quais forem,
se vocês não pertencerem à cultura que está predominante em determinada zona da cidade. Eu posso-vos garantir que isto é o que vai acontecer. E mais, estas questões de reconhecimento facial, nós vamos entregar cada vez mais poderes autoritários a Estados europeus que vão gerir esta questão, porque tem que ser feita tendo em conta o aumento da violência que nada tem a ver com a imigração segundo os próprios. Meus caros, isto é ignorar os problemas. Estas pessoas ignoram os problemas que causaram e depois têm que aplicar medidas autoritárias para manterem a sua agenda. É a única forma. E, portanto, se algum verdadeiro defensor da democracia não pode ser defensor desta questão da imigração. Não, as duas coisas não são compatíveis, posso-vos garantir. E temos mais aqui abaixo, também houve uma discussão no fim de semana sobre a possibilidade de prescrever a Liga da Defesa Inglesa, que vozes tanto de direita quanto de esquerda concordam que efetivamente deixou de existir, como terrorista, e sobre como empresas dos meios de comunicação podem fazer mais para combater a desinformação. Veja-se bem, estes governantes estão preocupados com censura, estão preocupados com o aumento de medidas autoritárias, não há mais preocupação nenhuma. Estão preocupados com a desinformação, estão preocupados com os manifestantes, quase como se isto não tivesse tudo uma origem. Isto tem tudo uma origem e não há nenhum dos envolvidos nesta agenda politicamente correta que tenha coragem de dizer o que eu estou a dizer neste momento. Isto é uma questão de imigração. Não há coesão social, não há hegemonia cultural e posso-vos garantir que enquanto isso não existir, vamos ficar na mesma. E portanto, a única forma de se manter a sociedade europeia, as sociedades europeias, sustentadas e de forma segura, vai ser com forças militares nas ruas. E, portanto, quem não gosta desse assunto, que comece a olhar para a questão da imigração. E, portanto, temos aqui... Agora está claro que as nossas liberdades fundamentais significam ainda menos para este governo do que o seu antecessor. É verdade. O governo conservador foi completamente inútil, mas posso-vos garantir que eleger o Partido Trabalhista era das piores coisas que o Reino Unido podia ter feito. Mas... isto são decisões soberanas do povo, o povo lá saberá o que anda a fazer, mas vai enfrentar as consequências das suas ações, porque isto não é só tomar as decisões. E tal, quem é que és tu para dizer o que o Reino Unido ou o que a Inglaterra deve ou não fazer? Eu não sou ninguém, mas então estejam preparados para enfrentar as consequências das vossas ações. E as consequências das vossas ações, exatamente como nós em Portugal enfrentaremos, se não dermos poder a outros partidos, vai ser a mesma coisa. Vai começar a haver violência nas ruas, estas pessoas andam de forma completamente impune, com facas nos bolsos, facas gigantescas, andam a cometer crimes, andam a aumentar os níveis de violação e, portanto, estas pessoas não vêm para aqui produzir coisíssima nenhuma economicamente. E mais uma vez vos digo, ainda no dia de ontem falei sobre a análise de um especialista neste assunto, também no Reino Unido, se não estou em erro, e eu vou tentar descobrir os dados oficiais em Portugal para fazer uma análise semelhante à dele. Inclusive eu aprendi algumas coisas com a análise do senhor, foi uma análise muito boa e, portanto, vejam no vídeo do dia de ontem sobre as questões das contribuições destas pessoas e, portanto, o único argumento, que para já é completamente ilógico, mas pronto, o único argumento que a esquerda tem para sustentar esta imigração descontrolada é a economia. E no Reino Unido tivemos um especialista a demonstrar que economicamente menos de 1/3 destas pessoas pode ser considerado um contribuinte. Ora, porque há um desequilíbrio de tal maneira grande entre o que ganham e o que tiram do Estado, que menos de 1/3 destas pessoas pode ser verdadeiramente considerado um contribuinte. O que nós vemos é que na Europa os únicos imigrantes que vão produzindo algum retorno financeiro ao Estado português, que é uma tabela feita pelo governo de António Costa, são os europeus. Porque são pessoas que partilham da nossa matriz civilizacional, temos muita coisa partilhada e, efetivamente, essas pessoas produzem grandes rendimentos. Nós estamos a importar pessoas do terceiro mundo sem qualificações, a fazer trabalhos precários, com salários semi-escravos, e que no fim do dia só vai única e exclusivamente resultar num desequilíbrio cultural e não vai trazer benefícios económicos, porque estas pessoas, daqui a uns tempos, daqui a 5, 6 anos, 7, não vão ter trabalho porque as tecnologias vão automatizar muitos dos trabalhos que estes artistas estão a fazer. E depois o que é que vão fazer? E isto é os que estão a fazer alguns trabalhos, porque há outros que estão só apoiados em RSIs e, portanto, no Estado Social e que não produzem coisíssima nenhuma. Portanto, eu acho que isto é um tema digno de reflexão e vou terminando o vídeo por aqui, porque ele também já vai longo. E, portanto, tem aqui a notícia, vou deixar como é costume a notícia na descrição para aqueles que possam estar mais interessados em dados. E da minha parte era isto. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, meus caros. Subscrevam o canal, deixem o gosto. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores, meus caros. Muito obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.